Bom, pessoal, começar mais um vídeo aqui pro canal. E hoje nós estamos aqui no museu, estamos aqui no sítio, né? A gente tinha uns compromissos aqui hoje, tinha algumas coisas para resolver. A gente tá meio que numa reta final, faz tempo que eu falo reta final, né? O nosso Galpão 4, nós vamos subir lá para mostrar o que foi feito. Teve um trabalho intenso aí nas últimas 3 semanas. Nas últimas 2 semanas, né? E vai precisar de mais uma terceira semana, que é a semana que vem. Eu vou mostrar aí para vocês, né? Quando parece que está acabando, começam a aparecer vários detalhes de acabamento que a gente tem que ir montando e resolvendo, né? Mas, em paralelo a isso, a gente já está preparando os carros que vão para lá. Então, nesse galpão aqui, o que a gente chama de Galpão 2, todos os carros que estão aqui vão sair daqui, né? Aqui foi um galpão que a gente fez. Primeiro foi o Galpão 1, que guardou a nossa coleção de Dodges nacionais, né? Espinha dorsal da nossa coleção, onde tudo começou e o mais importante da nossa coleção. Mas depois, principalmente nos anos de 2011, 10, 11, 12, né? Até um pouco menos. Esse cara aqui chegou no dia 24 de dezembro de 2008, né? Então, de 2008 até 2011, foram anos aí que o mercado americano estava com os preços muito baixos, né? Pós-crise do Lehman Brothers. O dólar estava num valor também super convidativo. O governo não tinha colocado medidas para desincentivar a importação de automóveis. Então foi uma janela de oportunidade que a gente conseguiu trazer alguns carros legais para a coleção. Nem tudo que está aqui veio naquela época, mas uma boa parte, né? O que gerou a necessidade da gente fazer um galpão para guardar os Mopars feitos fora do Brasil foi essa janela aí que a gente conseguiu aproveitar. Então veio aqui o Dart conversível, né? Carroceria que a gente nunca teve aqui no Brasil. Depois, na sequência, veio esse Dart sedã 2 portas, uma carroceria que a gente também não teve no Brasil. Esse cara aqui está no Brasil desde novo, era da Embaixada da Argentina em Brasília. Depois foi para um uso de um particular e foi vendido. Naquela época que os dojões não valiam absolutamente nada, ficou largado num pátio. E o carro estava sendo vendido para peças, a gente pegou, levamos 20 anos para deixar ele de pé, processo de uso capião, tal, tá aqui. Então, o começo dessa coleção foi ilustrar as carrocerias que a gente não teve aqui no Brasil, né? Como essa aqui do Hang Ten e do Dart Sport, né? Essa com essa traseira meio chanfrada aqui, né? Depois as evoluções, né? Como aqui esse Swinger 1974, que já não tem quebra-vento. Depois a gente falou, puxa vida, temos todos os A-Bodies, né? Quem foi que substituiu o A-Body, né? Foi o F-Body. Então a gente trouxe aqui esse Plymouth Duster, né? Um representante aí da carroceria F, que substituiu a carroceria do Dart. Aí também aqui, aqui no Brasil se cortou tanto dojão, né? Para fazer picape, mas na Austrália elas saíram de fábrica, essa Dodge Ute 1971. Então a gente foi ilustrando tudo isso, até que um dia, temos todos os A-Body, temos um F-Body aí, que foi quem substituiu o A-Body, precisamos ter uma de cada outra, né? Um B-Body, né? Foi quando a gente trouxe esse Roadrunner 1970. Depois a gente precisava ter um E-Body também, né? Carroceria E. A gente trouxe esse Barracuda Bege, né? Barracuda 1970. Poucos anos depois a gente conseguiu comprar aqui no Brasil, num amigo nosso, esse Challenger 70 também. E aí faltava um corpo C, foi quando a gente comprou esse monstrão aqui, a Town & Country, né? Ela é grandona porque ela é uma perua? Não, ela é grandona porque ele é um corpo C. Ela podia ser um sedã, um coupé, ela ia ter esse mesmo tamanho exagerado. Então todos esses carros vão sair daqui e vão para o Galpão 4, tá? Talvez alguns façam um pit stop, né, em algum outro lugar. É o caso desse Dart, o do Dart conversível 67, que tem alguns reparos para fazer, algumas melhorias para serem feitas. O desse sedã 67, que também tem coisas para se finalizar a montagem. Acabamos nunca montando o ar, tem umas coisas de painel que a gente acabou também não montando. Então, talvez nem todos vão subir direto, mas a maioria deles vão subir direto, né? E a gente está num processo aí de preparação dos carros, né? Uma pessoa que tem ajudado a gente, um profissional super cuidadoso, né?
Deu um trato aqui no De Soto, passou o ozônio para ver se saía o furdúncio. Ele tinha uma suspeita de que o furdúncio era desse volante. Realmente melhorou muito o cheiro, hein? Mas eu combinei com o Rodrigo de comprar uma bateria. A bateria dele é 6 volts, né? Então não dá para ficar trocando dos outros. Pra gente pôr esse carro para funcionar, pôr no sol. Ó, melhorou muito o cheiro dele, hein? Pode ser que tenha resolvido. E aí, a gente começou a fazer esse trabalho de preparar os carros, né? Nessa fileira, principalmente começando pelo interno dos carros, né? Esses carros aqui a gente usou, não muito, mas usava aqui no sítio, né? Então tudo grama, tudo terra, pisa nele de novo, o carro, o pé sujo. O carro vai encardindo com o tempo, né? Carros que estão aqui há 12, 13, 14, 15 anos, né? Então, dá uma olhada no estado que está o Roadrunner depois da intervenção que foi feita, né? Novinho, cheiroso. 0000. A gente começou de lá para cá, então o Super Coupé também já está higienizado, o Valiant australiano, né? Ainda não mexemos do lado de fora, começamos pelo lado de dentro, né? Ó, vocês não conseguem sentir o cheiro no vídeo, mas os carros estão cheirosos, né? E não é cheiroso com aquele cheirinho de uva que o pessoal põe, cheiro de carro mesmo, né? Então a gente tá passando por esse processo. Primeiro a higienização interna, né? Depois a gente vai começar a mexer no exterior de cada um dos carros. O ideal para isso é que a gente comece quando a gente conseguir tirar alguns carros daqui, né? Para ter um pouco mais de espaço para mexer, abrir porta e tal. Mas por enquanto é o que dá para fazer, né? Por enquanto é o que dá para fazer. A gente já está evoluindo. A última vez que eu estive lá no galpão auxiliar também combinei com o Orlando. Passei alguns carros para ele priorizar um trabalho parecido com esse, né? De ir melhorando, de ir limpando, de ir funcionando, de ir polindo, de ir fazendo coisas que ficaram para trás, né? Porque o dia de subir esses carros para lá está chegando, né? Então, como eu falei, aqui todos esses carros saem. De novo, 2 desses talvez vão fazer uma escala em outro lugar, mas a maioria desses já vai subir direto lá pro Galpão 4. Aqui vão ficar os carros de outras marcas, né? Então a gente vai descer carros de outras marcas que estão lá no Galpão 3, trazer carros de outras marcas que estão no galpão auxiliar, né? Para ficar aqui. Badola não vai caber tudo, provavelmente não vai caber tudo mesmo. Mas a gente quer colocar aquilo que é legal. A gente tem vagas em São Paulo, não é intenção de desmontar, de acabar com o galpão auxiliar, né? Então a gente vai trazer aquilo que for legal para ter aqui e tal. Trazer o Maverick esse podrão, descer o Galaxy de lá, trazer, sei lá, né? Colocar nossos Fuscas Bizorrão, até lá provavelmente o branco já vai estar pronto, né? E aí com isso a gente vai liberar metade do Galpão 3, né? A gente libera metade do Galpão 3, mais ou menos metade, né? Mas os Mopar que estão lá, que vão para cá, ou que vão descer para cá, outros que vão para lá, a gente já vai poder isolar metade desse galpão para começar o processo de reforma dele, para quando a gente terminar o processo de reforma dele, a gente trazer os GM que estão no galpão auxiliar. Aí sim o galpão auxiliar vai dar uma bela esvaziada e a gente vai ver como é que a gente se rearranja aí, né? Com os nossos espaços, com o que a gente usa, com a utilização que a gente tem em cada um dos espaços, né? Então aqui foi aquela parte que a gente fez a terraplanagem, e a gente plantou grama, né? Aquelas coisas, nem tudo sai do jeito, na ordem que a gente queria, né? O mais importante nesse paisagismo que a gente estava fazendo era o entorno do Galpão 4, né?
e depois fazer esse espaço entre o galpão 1 e o galpão 3, né? Fazer uma retificação no perfil do terreno, né? Deixar ele, tirar esses morrinhos que tem, deixar ele mais lisinho, né? Fazer a irrigação, né? E acertar essa grama, mas isso acabou ficando aí para uma próxima fase, né? Acabamos, por circunstâncias, passando o outro na frente. Quem segue o canal há mais tempo, essa aqui não é a Xuxa. Isso aqui deve ser o Paquito, né? A gente botou uns carros para fora, a gente vai ter um pequeno evento aqui amanhã, não tem nada a ver com carro, não tem nada a ver com o canal. Por isso que eu precisei vir para cá, né? Para deixar algumas coisas arranjadas, arrumadas aí para amanhã, né? Vamos lá no galpão 4, mas vamos com o RT72, né? Bom, hoje eu andei nesse aqui no RT72 marrom castanha, faz tempo que a gente não andava. Vocês devem ter notado aqui um Vectra 99, um GLS 99 azul da Arsani. Um visitante que veio aqui hoje. Daqui a pouco a gente pega um depoimento deles, né? Quem sabe quem é, deixa nos comentários antes que o... Daqui a pouco eu vou pegar um depoimento de vocês aí. Antes que eles apareçam, né? Vocês vão dizer aí quem que veio nos visitar hoje aqui. Diz que há muito tempo fazia tempo que não vinha. E aí eu tinha que vir aqui hoje para resolver uma porção de coisa. Então eu venho, não vou conseguir dar muita atenção, mas fique à vontade aí. Então estão passeando lá no galpão 3. Ó, essa parte aqui a gente precisava fazer a grama, mas não vai dar agora, ó. Tinha um custo muito mais alto aí para fazer tudo isso. Não adianta plantar grama e não fazer a irrigação, porque senão depois é difícil de manter, né? Se pegar agora a época de seca, não tá chovendo nada. Então essa parte aqui que ficou. Quem é mais antigo aqui lembra que antes dessa grama tinha o tal do capim margoso, né? Ó, aqueles tubos azuis aqui é o que vai fazer a irrigação aqui desse espaço, né? Aqui já tá tudo com irrigação. Aqui em volta também, né? Então, vamos... Deixar ligado um pouquinho, pra vocês pegarem o gló. Esse carro é um carro que a gente tem um baita orgulho de ter salvo, né? Ficou 30 anos debaixo de uma árvore lá em São Leopoldo, onde era a oficina do seu Danilo. E vou aproveitar que esse vídeo aqui eu solto ele no domingo, para mandar um abraço pro nosso amigo Maurício Silveira. Essa semana falou: pô, tô com saudades dos vídeos. Às vezes nos meus intervalos de trabalho eu assisto um pedaço, assisto outro. Então tá aqui, ó, o padrinho do nosso RT72. E ele todo pimpão aqui, em frente ao galpão 4. Eu tô conversando com vocês aqui e já imaginando, né, qual vai ser o RT72 que vai ficar lá na sequência da coleção do galpão 1. Quais são os que vão subir, né? Bom,
Deixa eu desligar porque eu vou levar uns minutinhos aqui para conversar com vocês. Bom, primeira coisa aqui é o seguinte. Esse último vídeo que a gente fez aqui foi a gente posicionando os pau-ferro, né? Então, colocamos aqui os pau-ferro na frente do galpão, né? E aqui não tem jeito, agora tem que esperar o tempo para eles crescerem, né? Para ficar o mais parecido possível com o vídeo 3D aí, a perspectiva que a Luciana e o pessoal do escritório dela fez há um tempo atrás, né? A gente plantou toda a grama no entorno, vou dar uma volta nele todo, e a gente colocou aqui os concregramas, né? Que são essas trilhas aqui, que é onde os carros vão passar. Com o tempo, essas partes de concreto, elas vão praticamente desaparecer, né? Por quê? Porque aqui no meio foi plantado grama, vocês podem ver aqui. Essa areia também vai ser tudo incorporada, né? E com o tempo isso aqui vai ficar um verde só. E tem aqui a estrutura para você entrar com o carro, né? Em cada uma das 9 portas dianteiras, aí, das 9 portas da frente, né? Aqui vocês podem ver que foi a grama que a gente plantou primeiro, então ela já pegou. Não só pegou, como já começou a nascer uns troços que não deveriam nascer aqui no meio. Então vai ter um trabalho aí de limpeza para ficar só grama, né? E aqui também, quando a gente vai dando a volta aqui no galpão, tem lugares onde a grama já pegou, tá mais verdinha, e lugares onde ela tá ainda mais amarelada, mas isso é normal, tá? Esses, para quem é leigo no assunto gramístico, essa sensação de quadriculado vai desaparecer, né? À medida que ela vai pegando, ela vai ficando um tapete só, não vai ficar esse quebra-cabeça de pedaços, né? Aqui onde já vai pegando aqui, ela já vai começando a assumir. Então foram aqui, ó, 2 pau-ferro nas laterais, né? 4 na frente, 4 atrás, 2 na outra lateral. Aqui também a gente já fez, né, o talude aqui e já abriu a estrada, a alçazinha de acesso ao pavimento superior, né? Então já vim com os carros aqui, vamos vir até aquela macaúba mais ou menos, né? Passa a macaúba, tem a entrada lá para o acesso para a rampa, né? Que vai levar os carros para o andar superior, né? Essa rampa, a gente vai começar a produzir ela assim que o pessoal lá do Adriano, da Continental, terminar o trabalho que eles estão fazendo aqui nos portões, né? Eu vou mostrar qual é o trabalho que eles estão fazendo. Eu estava com o pessoal deles até agora há pouco e a gente já identificou mais algumas coisas que a gente vai precisar fazer. E assim, né? Esse galpão nunca foi feito um galpão igual. E à medida que vai ficando pronto, a gente vai ver vendo alguns acabamentos que faltaram, algumas coisas que a gente ainda precisa fazer. Então, vocês podem ver que o talude aqui é bem mais alto do que eu, né? E a gente vai ter uma rampa com inclinação bem leve, né? A gente já tem aqui as fundações aí, para ela já foram feitas, né? Então ela vai vir mais ou menos aqui, ela faz uma curva, uma estrutura bem leve, né? A Luciana está trabalhando no estrutural dela aí, para fazer uma coisa bem leve. Quando a gente entra do sítio, vê essa rampa dando acesso aí ao piso superior. Como a gente já falou nas últimas vezes, é muito possível que a gente... Quer comprar uma maritaca? Bastante ali, ó. Aquelas 2 árvores. É bem possível que a gente inaugure
o andar de baixo antes do de cima, tá? Por quê? Porque se a gente estiver fazendo a rampa ainda, tiver conseguido terminar a parte de baixo, eu não vou esperar terminar a parte de cima para começar a trazer os carros. Então, pode ser, né? Ó, esses acabamentos aqui, esses L's aqui, ó, que estão sendo colocados agora, eu vou mostrar lá dentro, vai ficar mais fácil de entender, né? Esses dias também estava conversando com a Luciana sobre uma padronização no material que a gente vai colocar, na memorabilia que a gente vai colocar. Olha que cena bucólica, hein? Dos carros, né? Então eu mostrei para ela, por exemplo, Challenger 70. Eu comprei lá no Mopar Nationals um reprint do pôster de lançamento do Challenger 70, né? Então eu quero colocar lá. Comprei também um print de uma cena do Kowalski, né? Também quero colocar. A Luciana falou que o legal era deixar o mais leve possível, né? Fazer um sanduíche de vidro, deixar ele pendurado com cabo de aço. Também acho que ia ser lindo, mas me engessa um pouco para ficar mudando as posições dos carros, que é uma coisa que eu quero fazer, né? Então a gente pensou também em fazer um vidro duplo, né? Que abrace o conteúdo, que abrace o material e que fique colocado num bloco de concreto, mais ou menos como é no MASP, né? Aí sim fica mais fácil, por mais pesado que seja, fica mais fácil da gente mover. Bom, aqui no galpão, o que está acontecendo aqui, tá? Quando a gente fez acho que lá em cima vai ficar melhor de mostrar para vocês ainda, tá? Mas quando a gente fez os portões aqui, né, deixou os vãos para os portões, sempre fica um pouco de espaço. São portões muito grandes, né? São tijolos feitos de uma forma bem artesanal ainda, né? Então não tem como você fazer com uma precisão para dar acabamento aqui, né? Então a gente estava já previsto isso, colocar esse acabamento aqui em L, né? Esse L que fecha aqui, que dá um fechamento, né? Aqui as tampas aqui estão removidas, onde faz a manutenção no basculante do portão, né? E esse é o material que a gente está fazendo agora, né? Então se vocês olharem aqueles portões ali, aquelas janelas, né? Vocês veem que tem uma frestinha de luz, né? Então esse é o acabamento que a gente está fazendo. Se vocês olharem no de lá, já não tem, porque nos de lá já foram feitos, né? O pessoal veio fazendo de lá para cá, né? Então aqui, ó, aqui já estão prontos, né? Já foi feito o acabamento, já foi colocado, né? E aí, terminando essa fase, a gente vai poder pintar os portões. Outro dia eu falei pintar, por que você vai pintar esse tijolo? Não, ninguém vai pintar o tijolo. Nós vamos pintar os portões, né? Uma outra coisa também, aqui você via os buracos aí das lajes protendidas, já foi colocado essas chapas aqui, ó, para dar acabamento, né? Essas chapas laterais. E aquela escada de madeira que o Márcio tinha feito foi substituída pela escada definitiva, né? Com guarda-corpo, né? Para que todo mundo suba em segurança. Badola e a acessibilidade. Pensamos na acessibilidade. O acesso ao pavimento superior vai ser feito por trás, pela rampa, né? Então, quem tiver uma necessidade especial para subir, a gente sobe aqui pela rampa. Sobe pela rampa, desce pela rampa e lá por baixo entra por lá, tá? Aqui, ó. Aqui todos os L's já estão colocados, esses acabamentos estão colocados. Ainda vai entrar alguns U's aqui para fazer o acabamento nas travessas aí, nas tesouras, né? E esse trabalho o pessoal veio fazendo aí
nas últimas 2 semanas, né? Agora a gente estava bolando também um acabamento para cá, né? Fazer alguma coisa parecida aqui. Até tem uns negócios para a gente fazer um fechamento aqui. Questão de segurança, né? Se é só a gente não tem problema. Mas se começa a ter visita, alguém que está meio distraído, põe um pé aqui dentro, perigoso, né? Então a gente vai fazer esses fechamentos também, né? A gente já estava combinando aqui de fazer um pedacinho para teste, para ver como é que fica, né? Também foi feito um teste aqui de uma linguetinha para segurar a janela aberta, funcionou bem, mas o material do jeito que vem com uma presilha de plástico que não vai aguentar o peso quando começar a ventar. Então a gente vai construir elas em aço, né? Para substituir aí a que vem originalmente, né? Então, senhores, a situação é o seguinte: a gente está num momento que não falta muito, né? Não falta muito e ao mesmo tempo falta bastante, né? A gente ainda vai fazer aí acabar tudo isso, fazer a pintura, colocar os vidros. Quando terminar os vidros, tem que trazer o pessoal de novo aqui para fazer o balanceamento dos portões, né? Porque com o peso do vidro o balanço é outro, né? Então tem que fazer todos esses ajustes aí inexoravelmente, né? Mas pelo menos acho que uma coisa legal para quem está acompanhando, né? Cada vez que a gente faz um vídeo aqui, tem avanços em relação ao vídeo anterior, né? Então da última vez aí ainda não tinha os concregramas, a gente não tinha feito esses acabamentos que estão quase prontos aí, né? E a gente vai evoluindo aí, passo a passo, semana a semana, né? Coisa que eu falei já algumas vezes, no último vídeo que a gente veio aqui, nos vídeos na área de membros também, com relação às visitas, né? Assim que a gente puder colocar um carro, não puder colocar um, a gente vai por mais. Assim que a gente começar a colocar carros aqui no andar de baixo, a gente vai fazer um evento de inauguração, né? Esse evento de inauguração consistir-se-á de um primeiro dia que a gente vai trazer os membros tijolão, né? Os membros tijolão que contribuíram ao longo da obra toda e tal. E mais algumas pessoas, e depois um outro dia, numa sexta e sábado, né? Um sábado aberto aí para as primeiras pessoas que quiserem participar, né? A gente sempre dá uma prioridade para os membros do canal, isso sempre foi combinado como sempre, mas nos últimos eventos teve vaga também para quem não era membro do canal, acabou sempre acaba tendo algumas vagas, nem sempre, algumas vezes acabam todas elas com os membros. Mas é o que a gente consegue fazer, uma obra de grande porte, né? Que eu estou fazendo sozinho. A terraplanagem para esse galpão foi feita já há 7 anos atrás, então praticamente são 7 anos de obra, não 7 anos ininterruptos, né? Mas que a gente concebeu isso, são 7 anos até ficar pronto, vai dar uns 8 anos de obra, né? A gente fala que a nossa catedral tem alguma analogia, né? E assim que a gente tiver isso aqui pronto, além da gente poder fazer eventos com mais frequência, por não precisar ficar tirando os carros todos, colocar os carros todos no gramado, aquela coisa toda, a gente vai precisar da utilização para isso, né? Então vamos precisar fazer eventos, tal. Então todo mundo que está assistindo, que tem vontade de vir aqui, tem um pouquinho de paciência que mais cedo ou mais tarde vai dar certo. Então estamos andando. Os carros que estão em restauração num ritmo mais lento ou menos lento
estão ficando prontos, a gente está melhorando os carros que estão aqui, estamos fazendo a obra, estamos mantendo o canal, como eu falei, julho é um mês meio atípico, né? Então é meio natural a gente ter uma frequência menor de conteúdo no mês de julho, isso acontece quase que todo mês aí, mas a gente não deixou a peteca cair, dentro do possível a gente sempre vai fazendo aí o que dá para fazer, né? Queria convidar todos vocês para se inscreverem no canal, incentiva a gente a continuar produzindo essas coisas. Eu tava aqui, fiz um monte de coisa, daqui a pouco já ia embora, falei, não, peraí, preciso fazer um vídeo pro canal. Então quando a gente tá incentivado, a gente para e faz. Se a gente não tiver, a gente vai embora sem fazer. E agora vamos contar para vocês quem é o dono deste Vectra B. Quem vocês acham que é? Deixa aí nos comentários. Quem é o dono do Vectra B? Vou dar 5 segundos para vocês deixarem no comentário quem vocês acham que são os donos desse Vectra B. Quem foi que veio nos visitar aqui? Foi o Chacrinha? Foi o Sérgio Malandro? Não. Foi o Enzo e o Carlão. E aí, pessoal, satisfação, beleza? Tudo bem? Homem, tudo bom? Tudo bem? Puta, satisfação imensa. Hoje eu tava super enrolado, mas aí o Enzo me mandou uma mensagem que me tocou por um número. Qual foi o número? 7 anos. 7 anos a última vez que vocês vieram aqui, hein? Julho de 18, quando isso aí fez 48 anos. Que loucura, né? Sabe o que depois. parece? Parece aquela história da Bíblia, do Labão, que tinha que trabalhar 7 anos para casar com a com a filha do cara. Aí ele trabalhou 7 anos, o cara mandou ele casar com a filha feia. Não, mas eu queria casar com a bonita. Não, com essa bonita tem que trabalhar mais 7 anos, né? 7 anos. E aí, vamos dar uma volta aqui? Vamos dar uma volta aqui. Vambora. Primeira coisa, o que mudou de 7 anos para cá? Nada. Os carros estão mais gastos, a gente está mais velho, mais flácido, mais barrigudo, mais careca. E o que mais? Imagina, aniversário de 48 anos. Ó, fiz assim, ó. Foi muito rápido. Foram 7 anos. Você veio aqui, você tinha... Eu era um moleque, eu tinha 12 anos. Você tinha 12. Eu tinha 12 anos. Aí, ó, já tá um império aí. Colou, sim. Não tinha esse carro. Não tinha esse O carro. Cote estava aqui, não está. O 73 Dart Prata não tinha sido restaurado. O BEP, eu não sei o que foi feito. Você está mais alto, alguma coisa. Tá Depois os pneus, a gente tirou aqueles P77 em estados Lázaros que estavam e a gente colocou... E o Charger Ouro Espanhol saiu do seu lugar, que ele quase criou raízes aí, né? A gente mudou. Às vezes quando vai fazer alguma coisa, na hora de botar, vai chover, põe correndo, nem sempre fica na ordem certa, né? Aquele Magnum 81 douradinho, tava do outro lado. Tava do outro lado, tá aqui, Algumas posições aí realmente mudaram, né? Mas eu acho que o mais interessante é que vocês estacionaram onde hoje está o Galpão 4, não é isso? Exatamente. Vocês pararam lá na terraplanagem, né? Vectra WEG, o 2009. O 2009. Exatamente. Paramos lá. Nossa, vocês já estão 7 anos com aquele carro? Mais de 7 anos com aquele carro? Compramos Em maio de 2017. Caramba, hein? Como o tempo passa, hein? Parece aqueles papos de velho. Pega o ônibus só para chegar no ponto final. Nossa, isso aqui tá tudo diferente. Entra no ônibus e volta, né? Aqui era tudo mato, né? Eu adorava falar assim, não, isso aqui era tudo brejo. Passava na 23 de maio comigo, aqui era um córrego, aqui era tudo brejo. Então, eu posso falar uma coisa? Eu, quando vou lá pro meu escritório, eu falo, aqui era um córrego, aqui era tudo brejo. Você lembra? A gente pegava a expansão do Shopping Morumbi, não tinha aquela expansão, a gente entrava por dentro do shopping, fazia a curvinha nos pedacinhos de terra, tinha uma pontezinha lazarenta lá, e a gente subia a rua onde hoje é o consulado americano. Exato. E lá era lá onde é aquele prédio bonitão da Samsung, o W Torre lá, era uma terra batida que era estacionamento dos funcionários do shopping. Não, filho, se você pegar, por exemplo, a Vila Olímpia, o que a Vila Olímpia mudou quando eu era criança, pelo amor de Deus. Não tem o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos também se ferrou. Já não existe mais, né? Não, eu não falei com você outro dia, filho, de quantas instituições bancárias se foram desde que eu era moleque. Nossa. Várias, né? Aspa, Comindi,
Aspa Comida, Nacional. Sudameris. Sudameris. Banco Sudameris. Nossa, Banco Delfim. Banco Francês e Brasileiro. BFB. Lembro, você chegava ali um pouco antes da ponte do Morumbi e ficava piscando assim. BFB. Banco Francês e Brasileiro. Né? Pois é. A gente é da época que isso aqui era trocado por bicicleta aí, ó. Que beleza. Um bonitão desse era trocado por uma tonka, vai. Por uma tonka, vai, melhor. Você teve tonka? Você não sabe o que é uma tonka? Eu tive tonka. Eu tive tonka também. Tonka era o máximo do velocípede. Era um velocípede com umas rodas bitela, assim. O cara tinha um velocípede plus, era a tonka, né? Depois, no começo dos anos 80, veio um tal de boogie-woogie, que era a evolução da tonka. Isso eu não lembro. As rodas traseiras faziam assim. Eita. Aí eu ganhei a Caloi Fórmula 7. Engatava ré. Não, só fazia Não, assim. nunca. O meu só tinha marcha pra frente. Que bom. Aí tinha o banco. A bicicleta Fórmula C tinha câmbio de 3 marchas, pneu traseiro maior com faixinha vermelha. Aí já valia uns 3 dojão, né? Valia uns 4 dojão. Que beleza, que beleza. Muito bom. Mas tá aqui, Bom receber os senhores aí. Eu tava vindo na estrada, cruzei com esses homens a 80 por hora na estrada. Aí fiquei esperando eles chegarem, não chegavam nunca. Aí isso aqui me manda uma mensagem que eles estavam fazendo média de consumo, então eles não podiam acelerar, porque senão ia estragar a média. Eu falei, então eu vou embora, vocês ficam aí, né? É porque esse aí trocou o chip do Drácula, né? Eu chipei o Vectra, agora tô aí no teste, né? E ficou bom? Ainda tô em fase de testes. Boa. Mas a dinâmica do carro ficou, ó. Você sabe quem faz chips muito bons? É uma chips. É uma chips. Boa. Boa. Iote, satisfação, hein? Satisfação é toda minha. Satisfação. Colosso de obra. Ó, voltem sempre, a casa é de vocês, hein? Muito obrigado. Bom, senhores, então é isso. Fizemos uma atualização aqui da obra. Mostramos aí o que a gente está fazendo com os carros, mostramos o nosso planejamento, né? Conversamos com esses homens que vieram nos visitar hoje. Vou encerrar esse vídeo aqui para vocês assistirem nesse domingo. Um bom final de domingo, uma semana abençoada a todos vocês. Tchau.